Olá, 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 pessoal. Agora a gente vai conversar um pouquinho sobre capacitores, uma peça tão fundamental no nosso dia a dia. Sem ele a gente não ia conseguir tirar as nossas fotos aí pelo celular. Isso para quem usa flash, né? Você já deve ter percebido que quando você tenta tirar duas fotos seguidas usando o flash, tem um certo tempo de espera. A gente não consegue acionar uma sequência de fotos. O porquê? Porque para você usar o flash do seu capacitor, do seu celular, o capacitor, que é uma pecinha que tem lá dentro dele, ele vai ter que estar carregado. Então a gente vai carregar esse capacitor. Então a gente vai entender um pouco esse mecanismo. Aqui em casa eu não tenho nenhum capacitor para mostrar para vocês, mas na apostila nossa tem a imagem de um capacitor. Então a gente vai tentar entender um pouquinho como que funciona esse cara. Então, primeiro vamos caracterizar. Como que eu vou saber que está aparecendo um capacitor aí na minha questão, no meu exercício, né? Esse cara que a gente vai estar fazendo. Para eu identificar o capacitor, ele vai ser representado por esse símbolo daqui. Vai ser a linha corrente, vai ser duas placas paralelas. Duas barras paralelas, uma à outra. Esse é o nosso símbolo de capacitor. Então, toda vez que você vê esse símbolo, você está falando então do nosso capacitor. Então, esse cara vai representar aí. Tem outro símbolo? Não, não. Só esse mesmo. Só esse símbolo vai ser outro símbolo do nosso capacitor. Detalhes importantes. Todos os capacitores vai ter uma propriedade, uma característica muito importante. Que propriedade que é essa? Que característica que é essa? É um conceito chamado capacitância. Lembra que eu estava falando para vocês que vocês, para tirarem duas fotos seguidas, você tem que esperar seu capacitor carregar? Carregar de quem? Com cargas elétricas. Então, esse capacitor vai depender da quantidade de cargas elétricas que ele consegue armazenar. Quanto mais carga elétrica ele armazena, maior a capacitância dele. Outra coisa que vai ser bem relevante aí é com relação a DDP, a fonte de tensão. A fonte de tensão, não, desculpa, a DDP, a diferença de potencial entre as placas. Eu vou usar a letra U. No nosso livro ele usa a letra V. É que V, como a gente reservou para potencial elétrico, aqui eu vou usar mesmo a letra U, que a gente vai usar muito mais ela como diferença de potencial. Então, isso daqui vai ser uma característica muito importante dos capacitores. Essa relação de carga que ele consegue armazenar pela diferença de potencial. Então, vou fazer um esboço aqui rapidamente de um capacitor para entender um pouquinho o porquê dessa diferença de potencial ser importante. A gente vai supor capacitores de placas paralelas. A gente vai trabalhar muito com capacitor de placas paralelas. Eu não vou fazer uma figura em 3D, só para a gente ganhar tempo. Então aqui vai ser uma placa, outra placa do capacitor. A gente tem, trazendo mais para cá, outra placa do capacitor. A gente tem essas duas placas aqui. O que vai acontecer? Essa placa está ligada em um circuito. Então vai ter um fio aqui. E mesma coisa desse lado, vai ter um fio aqui. Nossa, ela parece com o que você desenhou agora há pouco. Sim, vai ser bem parecido. Então, como vai estar ligado a um fio, esse fio vai estar ligado a uma pilha, a gente sabe que a pilha tem uma diferença de potencial, um lado positivo, outro lado negativo. Essa placa vai ficar carregada com o lado positivo. Então, vai gerar aqui uma diferença de potência. E essa outra vai ficar com o mesmo número de carga, só que com um sinal negativo. Como você tem cargas positivas e negativas aqui, você tem uma DDP, você gerou uma diferença de potencial. Então, a nossa diferença de potencial vai estar aqui. Léo, quanto maior a diferença de potencial, a capacitância não deveria ser maior? Não necessariamente. A gente viu que se tem essas placas agora carregadas, aqui vai gerar um certo campo elétrico. Vai ter um campo elétrico entre essas placas. Na hora que você gera esse campo elétrico,
vai ter uma tendência das cargas começarem a se movimentar, para lembrar até do equilíbrio da energia. Então, se você aumenta muito esse campo, essa diferença de potencial, né, porque você vai acabar acumulando mais carga, na verdade você vai estar forçando ela a se movimentar mais. Tanto que vai ter uma fórmula que a gente vai ver para capacitores de placas paralelas, que vai dizer o seguinte, que a capacitância, vou subir mais um pouquinho aqui, a capacitância depende da geometria dessa placa, porque dependendo da geometria você consegue colocar mais pessoas dentro ou menos pessoas dentro, então vai depender da área da placa. Quanto maior a área da placa, mais cargas você vai conseguir colocar aqui dentro. Quanto menor a área, menos cargas você vai colocar. Outro fator geométrico importante é essa distância. Aqui tem uma distância entre essas placas. Essa distância é um fator relevante. Só que quanto menor a distância entre as placas, menor a capacitância, porque mais fácil é dessa placa, desse cara se mexer de um lado para o outro. Só que aí tem um detalhezinho bem importante. Vai aparecer nessa equação um negócio chamado permissividade elétrica. É um epsilon zero. Esse epsilon zero é o meio material que está aqui entre esse cara. Se for vácuo, vai ter um certo valor. Precisa decorar isso? Não, não precisa decorar, tá? Isso daqui não é para vocês decorarem. Isso o enunciado dá para vocês. Então vai ter um certo valor. Porque daí o vácuo, as forças elétricas, para dar movimentação, toda aquela história que a gente já viu, para tirar uma carga daqui e vir para o outro lado para se movimentar. Então, é essa facilidade. Aí vai entrar na história um conceito chamado de materiais dielétricos. O que são materiais dielétricos? Materiais dielétricos são materiais que dificultam a passagem de corrente elétrica. Se material dielétrico dificulta a passagem de corrente elétrica, eu não vou entrar na física que vai acontecer dentro do dielétrico. Não é tão importante agora para o nosso estudo. Se você coloca um material dielétrico aqui, o que é um material dielétrico? De certa forma, é um material isolante. Se você coloca um material dielétrico aqui, você está dificultando a passagem de uma corrente elétrica. Então, se você coloca um material dielétrico, você está aumentando a capacitância do seu capacitor. Então, esse material dielétrico, ele vai ser um fator de aumento. Então, ele está mudando essa relação com o seu epsilon zero. Algumas vezes, né, em fórmulas, aparece um valor K, que é esse fator de correção por causa da inserção de um dielétrico no meio material que você tem. Tem gente que multiplica esse K pelo epsilon zero e vai falar que é o epsilon R, o epsilon relativo com relação ao meio que ele está. Aí vai depender um pouco do livro de material que vocês vão estar trabalhando e das questões. Então, pode ter a opção de ser um K vezes epsilon zero ou simplesmente falar que esse K vezes epsilon, chamar de um epsilon, que seria o epsilon relacionado ao dielétrico. Também é possível aparecer isso no exercício, mas ele deixa claro na situação problema qual vai ser a linha que ele vai usar. Vamos então agora para a segunda parte falar um pouco de energia nos capacitores.